Olá pessoal, vamos continuar nosso passeio pelos filos do reino animal, os principais grupos. Essa semana vamos ver, vocês já devem ter visto os artrópodes, o grupo mais diverso, com o maior número de espécies animais vivo hoje, e o grupo mais diverso de seres vivos conhecido, né? E agora vamos para o segundo maior grupo em diversidade animal, que é o filo dos moluscos. Né? Então, o filo que mais tem espécies diferentes é o filo dos artrópodes, o segundo maior é o dos moluscos, que tem muita coisa diferente também. E nessa imagem tem zero moluscos, né? Tem só a concha de um molusco. Vamos ver se aparecem os moluscos aqui. Isso, esses caras são os moluscos. O nome vem do latim, do grego, quer dizer mole, corpo mole, né? Quem são os moluscos vocês devem conhecer. Esse cara aqui, o Kiton, vocês não devem conhecer, é um moluscozinho que é muito mais comum no hemisfério norte, tá? Poucas ou nenhuma espécie no hemisfério sul, mas é um molusco. E os mais conhecidos, né? As lulas, polvos e náutilos, cefalópodes, são moluscos. Os bivalves com concha, né? As ostras, os mexilhões, são moluscos. E os caramujos e caracóis caramujos e caracóis, vai falar caranguejo não, caramujos e caracóis e lesmas, desculpa, também são tudo molusco. O que esses caras têm em comum? Corpo mole. Isso não ajuda muita gente, né? Tem um monte de bicho que tem corpo mole, mas já é um começo, é o que dá o nome para o grupo moluscos. Mais especificamente que isso, eles vão ter um corpo mole. Esse corpo geralmente protegido por uma concha, uma válvula. Nem toda espécie tem concha, mas a maioria delas tem uma concha. E eles têm, a gente vai ver no próximo slide, essa concha ela é secretada, ela é produzida por uma região chamada manto. Eles têm um músculo chamado pé, que todos eles têm, embora totalmente modificado nas diferentes espécies, e eles têm uma massa visceral interna. Essa organização do corpo é a mesma para todos os moluscos. Isso aí que eu estou falando. Então, isso é um molusco básico, um plano básico do molusco, com todos os sistemas aí, a gente vai falar deles, mas basicamente eles têm um manto, né, que secreta a concha, um pé muscular, um músculo que se chama pé, e como é que eu posso dizer? E uma massa visceral, tá? Vamos ver como isso. Então é disso aí que eu estou falando. Ó, os moluscos eles podem parecer extremamente diferentes. Se olha para uma ostra e olha para o polvo, são animais absolutamente distintos no hábito de vida, no que eles fazem na vida, na forma do corpo, em tudo. Mas os dois têm esses princípios básicos. No caso, o polvo ele perdeu a concha, mas a gente chega lá. Uma concha, no caso o polvo foi perdida, mas alguns parentes do polvo ainda têm uma concha interna. Essa concha ela é secretada por um manto e essa concha protege uma massa visceral. Isso aqui é um caramujo. E o caramujo ele anda se arrastando com o pé muscular dele. Pega uma ostra ou um mexilhão. Tem uma concha? Tem duas. Tem a conchinha que a gente viu no primeiro slide, secretada por um manto. Lá dentro, se você já comeu ostra, se não comeu, eu recomendo pegar umas frescas, que são de casa. Lá dentro tem a massa visceral, que é o que a gente come, e as ostras têm um pé. Elas têm um pé muscular, que nos diferentes tipos de mexilhões ali vai ter uma forma diferente. Alguns vai ser usado para fixar no solo, em outros para ajudar na movimentação, mas ela também tem. E o polvo, a gente vai ver, ele também tem essas partes modificadas, lógico, totalmente modificadas. No polvo, na lula, né, polvo não tem mais concha, mas na lula a concha é interna. Quem já, quem já limpou polvo, limpou lula, cara, vocês têm que comer mais frutos do mar. Né? Ver que tem uma coisinha mole dentro da lula, né, o polvo não tem, mas a lula tem uma coisinha mole que é a concha. É uma conchinha mole, não é mais calcificada e dura como nos outros organismos, mas está lá. Né? O pé ele é modificado nos tentáculos e no sifão, que ajuda na movimentação do bicho. E lógico, a massa visceral, que é o interior ali do bicho, as vísceras. Então, os moluscos eles passaram por essa radiação adaptativa enorme, mas todos eles têm os mesmos elementos que a evolução moldou para as diferentes formas de vida. E é claro que esses caras mais têm de diferentes são formas de vida.
Eles têm várias classes diferentes, a gente não vai ver todas, tá? A gente vai ver as mais populares, as principais. Os quítons, né? Que são os poliplacófora. A gente não vai falar muito deles não, porque só no hemisfério norte eles acontecem. Tem os monoplacófora também, os escafópoda. Vamos ver os outros. Então, todos eles têm essa mesma base, tá? Ah, fora isso, o que, que eles fazem da vida? Como é que eles realizam a sua fisiologia básica? Todos eles, a gente já sabe, têm um sistema digestório completo. Boca e ânus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse sistema digestório, tá? Eles têm um sistema circulatório aberto, a maioria das espécies, a gente vai falar um pouquinho mais disso, com o coração dorsal, bombeando sangue para cavidades grandes no corpo, que são preenchidas pela hemolinfa. Não é um sistema circulatório fechado. A maioria deles respira através de brânquias, localizadas, protegidas geralmente pelo manto. Então eles têm brânquias para realizar as trocas gasosas. E nefrídeos aí para realizar a liberação de excretas. Eles têm o sistema nervoso com uma cefalização, né, centralizado na cabeça, e gânglios e nervos ao redor do corpo. Os polvos e lulas têm um sistema nervoso muito desenvolvido, são animais muito inteligentes. Tá? Então essa é a base dos moluscos. Né? E fora isso, tudo aquilo que a gente já falou, vocês sabem, ou devem saber, ou deveriam saber, que são animais com 3 folhetos embrionários, são protostômios, a boca se origina primeiro, né? São celomados, esquizocelomados, se vocês querem saber. Né? E lógico, com tanto número de espécies, eu esqueci agora o número, mas eu falo para vocês depois, e com tanta diversificação, formas de corpo diferentes, óbvio que a fisiologia desses organismos vai mudar também. Tá? Então a gente vai falar dessas classes principais aqui. Gastrópodes, que são os caracóis e lesmas e caramujos. Né? Gastro quer dizer estômago e pod quer dizer pé. O pé fica na barriga. Né? A gente vai ver o pé muscular desses bichos está na barriga. Bivalve, bi quer dizer dois e valvas quer dizer concha, duas conchas. São os mexilhões, vieiras, sarnambi, né? Sururu. Né? E o cefalópoda. Pod é pé, céfalo cabeça. O pé fica na cabeça, os tentáculos são o pé modificado. Lula, polvo, náutilo, sépia, esses bichos modificados que são excelentes nadadores. Então vamos começar falando dos gastrópodes, né? Caramujos, lesmas, caracóis e afins, né? Mais de 30 mil espécies, esse número está bem desatualizado, tá? Mais de 30 mil espécies descritas e com certeza muito mais que existe por aí e a gente nem sabe. 30 mil é um número grande, né? É bicho pra burro. Então, esses caras são bem diversos. Tem formas terrestres, os caramujos, que vivem em ambiente geralmente muito úmido, né? E aparecem mais nessas regiões úmidas quando chove bastante. Por aqui, às vezes a gente vê nos muros ali, mas tem que estar numa época bem de chuva, bem úmida. Quando está na época seca, a gente não vê esses caras, né? Algumas espécies, como a gente já viu, vetor de doença, né? A esquistossomose, isso. O vetor é um caramujo do tipo planorbídeo. E você tem outras espécies. Aqui onde eu estou em São Luís, teve surto de algumas espécies de um caramujo bem grande, que também podia transmitir forma de meningite. Tá? Mas é um grupo muito diverso. Algumas espécies terrestres, a maioria das espécies aquáticas, ou tanto de água doce quanto de água salgada. Uma coisa interessante nas espécies que tem concha é que essa concha ela surge no desenvolvimento do organismo, ela vai crescendo e ela vai pelo crescimento dela, ela vai se torcendo. Esses bichos eles não são exatamente bilateralmente simétricos. A concha geralmente pende para um lado, né? E essa concha, as vísceras do bicho ficam dentro dessa coxa. Então as vísceras sofrem uma torção. Então, ó, o intestino do bicho começa na boca, a gente vai falar um pouquinho mais disso agora. Passa aqui por toda a coxa e sai numa cavidade no manto para fora. Em algumas espécies, até próximo da cabeça dele, é onde ele libera ali os excretas. Então, todas as vísceras do bicho sofrem essa torção. É uma coisa que os gastrópodes eles têm, né, por conta do desenvolvimento. Tá? Bom, como eu falei, eles têm a mesma coisa que todos os moluscos têm. Uma concha que é secretada pelo manto. A cavidade do manto tem aqui a saída do ânus. Ó, veja, na cabeça. Ó, o intestino começa aqui
e sai próximo à cabeça do bicho, né? E aqui no caso a brânquia, que é o local de respiração. A água circula por aqui e é aqui que você tem as trocas gasosas. Né? A concha secretada pelo manto, aqui a massa visceral, tudo isso. Né? E aqui o pé muscular, que é o pé que o bicho usa para andar. É um músculo que ele usa, ele secreta muco e ele vai se arrastando ali. Né? Vamos dizer assim, tradicionalmente a gente considera um modo muito lento de locomoção, e mas para o bicho está muito bem obrigado. Ele vai secretando muco e as contrações do pé muscular vão fazendo com que ele se arraste aí pelo chão. Né? Ele tem uma região cefálica com os olhos da ponta aí dos tentáculos. Né? E é por aí. Vamos falar um pouquinho da digestão? Deixa eu ver se está no próximo slide. Não. Aqui é só para mostrar o corpo assimétrico do bicho, eu já falei da torção. Né? Você assistiu o filme Turbo, né? E aí você vê que a coxa do bichinho ela pende para um lado. Ele não é totalmente simétrico por conta desse processo de torção. E aí tem espécie que pende para um lado, tem espécie que pende para o outro, a concha, isso varia de espécie para espécie. Sobre a alimentação dos gastrópodes, faltou falar isso daí que eu vou falar agora. A maioria deles ou são vegetarianos, se alimentam de algas e plantas marinhas, outros são detritívoros, mas eles se alimentam, os gastrópodes, com uma estrutura chamada rádula, presente em outros grupos de molusco também. Muitos moluscos têm isso. É uma linguinha, tá aqui, eu não sei se dá para vocês verem, que o bicho consegue, vai lambendo e raspando o alimento. A questão é que essa linguinha ela tem dentes feitos de quitina, a mesma substância que está na carapaça dos insetos, um açúcar, um polissacarídeo rígido, insolúvel, duro. Né? Então esses bichos vão lambendo ali e raspando o alimento dele. As espécies que se alimentam de alga vão lambendo e raspando a alga e ingerindo aí o alimento. Então eles têm essa função, uma rádula muscular, que vai raspando com esses dentinhos o alimento. É assim que os gastrópodes se alimentam. A gente fala que ela tem a coxa torcida, mas muitas espécies, como lesmas e nudibranquios, perdem a concha. Então essa aqui é uma lesma terrestre, talvez você já tenha visto, e talvez você já tenha cometido a judiação, o pecado mortal, imperdoável, que é jogar sal nesse bichinho e assisti-lo se contorcer em agonia para sua morte. Tudo bem, eu também já fiz isso e na época eu achei divertido, mas assim, faz não, cara, coitado do bicho. Isso porque a pele deles, essas lesmas, elas respiram pela pele, né? A respiração é cutânea, então essa pele é porosa, né? Então quando você joga sal, o sal por osmose ele suga a água e o animal desidrata muito rapidamente. Não deve ser uma sensação agradável, deve ser uma sensação bem desagradável para o bicho. Enfim, as lesmas elas perderam a concha ao longo da evolução e também os nudibranquios, que são esses bichos geralmente muito bonitos, esses gastrópodes maravilhosos que vivem na água. Por que esse nome nudibranco? Porque eles têm brânquias que ficam nuas, assim, expostas, né? A troca gasosa desse bicho é realizada pelas brânquias e elas ficam expostas. São animais bem bonitos. Será que tem? Só de nudes. Então, atendendo a pedidos, um slide só de nudibranquios, né? Uns animais muito bonitos, todos eles com as brânquias expostas e todos eles com essa coloração muito viva, né? Uma coloração que a gente chama aposemática, justamente porque devem ser espécies até venenosas, indigestas a potenciais predadores. Então eles têm essas cores chamativas para, não chega perto, que eu sou perigoso. Né? Então, mas animais muito bonitos, de qualquer forma, são gastrópodes também. Tá? Bom, falamos dos gastrópodes, vamos falar dos bivalves. Os gastrópodes andam por aí, na água ou no solo. Os bivalves vivem geralmente na água, tá? Ou em regiões muito úmidas, na região entre marés, na, 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 na praia ou no costão rochoso. E eles são aquáticos e são filtradores. Já falamos de filtradores aqui, né? Os poríferos, por exemplo, eram animais filtradores. Alguns anelídeos eram filtradores. Então esses caras, basicamente, a água entra pelo corpo deles, passam e eles capturam ali as partículas de alimento. Né? Como todo molusco, eles têm uma concha secretada pelo manto. Eles têm uma massa visceral e têm um pé. E como eu falei, nos diferentes bivalves tem diferentes funções. No mexilhão, esse pé é um músculo, mas ele tem uma função secretora que secreta uma substância que adere o animal à pedra. Ou ao casco do barco, de repente, né? Dependendo do mexilhão onde ele está, mas para o mexilhão é na mesma. Ele fica preso ali e o pé ajuda a aderir. São animais filtradores. Tá? Aqui, ó, nos moluscos bivalves, o pé é modificado para escavar. Eu já vi isso também. Em outros bivalves,
né? Não são todos. Aí está dizendo que é todos, não são todos. Em outros bivalves, o pé também ele é modificado para cavar o bicho na areia, ele fica enterrado na areia. Ele parece uma língua, não sei se vocês já viram. O bivalve, ele abre ali a coxa, parece ter uma língua ali dentro. É o pé muscular do bicho. Eu já vi, quando eu era pequeno, eu tava na praia, eu vi um grandão. Pra mim parecia grandão. Era um bicho muito estranho. Enfim. Aqui é a obtenção de alimento pelos bivalves. Então, eles têm uma brânquia, né? Aqui essas brânquias pectinadas, que realiza as trocas gasosas, mas também tem o epitélio ciliado, que movimenta a água. A água entra, passa pelas brânquias, e aí os cílios vão direcionando fragmentos na água, pedacinhos, pequenas células, pequenos protozoários para a boca do bicho, que está aqui. Né? Esses fragmentos são todos direcionados para a boca. É realizadas as trocas gasosas e o resto da água é expelido. Você tem parte daquilo que não vai ser comido sai para fora e outra parte passa pela corrente e é expelido por uma corrente não é contracorrente, corrente que espelha a água. A água entra, passa pelo bicho e sai, e nessa brincadeira o animal, os cílios do animal, os cílios na branca do animal conseguem capturar partículas de alimento e levando para a boca. O animal ele vai se alimentando de detritos que estão presentes aí no mar. Né? Por isso que é tão perigoso comer ostra. Eu gosto muito do animal. Se vocês não comeram, comam, é uma delícia. Né? Até para vocês analisarem, dá para vocês verem o manto, dá para vocês verem a estrutura, o intestino, dá para vocês verem tudo. É uma dissecção do animal. Também é muito gostoso. Mas é perigoso, né? Porque o bicho, o que está na água, ele está filtrando ali. É uma lata de lixo do oceano. Então você tem que comer em lugar que você sabe que a procedência. Né? Certo? Então aqui o pé, né, nesse caso para escavar, modificado, não é sempre assim, às vezes é para se fixar na rocha. E é isso aí. A concha, aqui só vou mostrar que você tem a marca dos músculos, né? Você tem músculos que mantêm a concha fechada e aberta no bicho. Qualquer concha que você pega na praia dá para você ver isso. Né? E são animais filtradores. Aí, tá? Beleza. A terceira classe de moluscos que a gente vai falar são os cefalópodes. Os mais diferentões, eles são livre natantes, né? Eles nem se arrastam no chão e nem ficam parados filtradores. São animais predadores em geral, caçam, têm braços e tentáculos na parte da cabeça, que são derivados do pé modificado. Nos moluscos cefalópodes, o pé é modificado em braços e tentáculos e também é modificado no sifão, tá? O sifão que ajuda esses bichos a se locomoverem. As lulas, principalmente, as sépias, eles são animais, não sei se vocês já pensaram nisso, mas são animais movidos a jato. A água entra aqui no espaço do manto, a contração da musculatura do manto faz com que a água saia pelo sifão e o bicho sai se locomovendo com um jato d'água. O sifão também é modificado do pé desses bichos. Eles também têm um manto, também têm uma massa visceral e também têm uma concha. Nas lulas ainda tem uma concha vestigial interna. Como eu falei, quando você vai limpar esse bicho, dá para você ver ali a conchinha, um negócio parece ser um plastiquinho, muito mole, mas está lá dentro e é a concha. E os cefalópodes, desculpa, os polvos, eles já perderam totalmente a concha. Tá? Então são animais geralmente muito inteligentes e que têm um metabolismo mais acelerado que os seus outros moluscos. Esses animais, para começar, têm uma circulação fechada, ou seja, o sangue fica o tempo todo dentro de vasos sanguíneos, sob pressão. Aumenta muito mais a circulação de gases e nutrientes pelo corpo. Esses bichos têm um metabolismo muito mais acelerado. Respiram através de brânquias, né? Tem o sistema digestório normal, completo, apresentam uma rádula e além da rádula eles têm um bico córneo, usado para cortar ali o alimento. Como eu falei, são predadores, tá? Se alimentam aí de outros animais menores, peixes pequenos, capturam com os tentáculos e vão mordendo, ralando eles com o bico e com a rádula. Já falei, alguns são muito inteligentes, podem resolver problemas até relativamente complexos, tipo dar um peixe dentro de uma garrafa com uma rolha para um polvo. O polvo vai analisar, depois de um tempo ele vai com o tentáculo ali, tirar a rolha, vai, pega o polvo de dentro. Ele consegue resolver esse tipo de problema, que para outros animais é bem complexo. Né? São animais com uma visão muito boa, o olho deles também em forma de câmera como o nosso, são animais muito legais. Né? Então, aqui o sifão. Ah, sim,
podem comprimir o corpo, né? Podem entrar em locais, passar por passagens muito pequenas. Isso também é do corpo. Afinal, são moluscos, são animais de corpo mole. Certo? Beleza. Então é isso, pessoal. Esses são os moluscos. Eu quis condensar essa aula ao máximo. Acho que eu fiz um bom trabalho. Em conteúdo eu gostaria de falar mais coisa, mas eu me ative muito pelo tempo, né? Esses são os moluscos. Essa semana vamos falar dos artrópodes e dos moluscos e fazer as atividades, tá, pessoal? Peço que entrem no Meet e assistam o vídeo. Bom, se vocês estão aqui, vocês já assistiram. Parabéns por terem assistido os filmes, os vídeos. Continuem assim, tá, pessoal? É importante para aqueles que podem assistir os vídeos na íntegra para se manter atualizado no curso. Nosso curso está pauleira por conta do tempo e conteúdo que a gente tem. Peço desculpas, eu gostaria de ficar muito mais tempo falando de cada coisa, mas infelizmente as coisas têm que ser assim, tá? Até mais. Essas aí são imagens da Arquiteutes, da lula gigante. Foi capturada, foi vista em filme, né, em vídeo, só recentemente, acho que na última década. Antes disso, só se sabia que esse bicho existia porque às vezes aparecia uma na praia, uma lula gigantesca, ó a pessoa aqui, ó o tamanho da lula, e nunca ninguém tinha visto uma delas viva. Elas habitam em profundidades muito grandes, né? Recentemente, acho que já faz uns 10 anos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, um submarino japonês, submarino expedicionário, aqueles com a câmera, não sei nem se era um drone, eles conseguiram filmar um bicho desse vivo no fundo do fundo do fundo do mar. A Lula Arquiteutes. Tá, pessoal? Falou. Lula Arquiteutes.